Bem, pessoal, então aqui é a continuação do vídeo anterior, que a gente está falando de áreas entre curvas, tá? Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá, tá? E aí eu vou deixar, sem mais demoras, vocês com a continuação, né, com mais exemplos de áreas entre curvas. Vamos lá continuar. E agora determine a área da região S que está no primeiro quadrante e que é limitada acima por y igual a raiz de x e abaixo pelo eixo x e pela reta y igual a x menos 2. Então ela está limitada por cima por raiz de x, ela está no primeiro quadrante e ela é limitada por baixo pelo eixo x e pela reta y igual a x menos 2. Então vamos lá esboçar o gráfico dessas coisas, tá? Eu vou esboçar mais uma vez à mão livre, tá bom, pessoal? Então não tem aquela precisão toda, mas eu acho que dá para entender direitinho. Então vamos lá, primeiro esboçar, pessoal, essa curva y igual a raiz de x, né? Lembra como é, né? Então começa aqui, né, na origem, quando x é 1, y é 1, quando x é 1, 2, 3, 4, né? O y é 2 e assim vai, tá? E aqui tá, tá? Eu fiz eu fiz assim já na medida para ver se eu consigo fazer algo razoavelmente não muito ruim, digamos assim. Bem, então fica mais ou menos assim, tá, pessoal? Tô fazendo a mão, tá? Então vocês, né, me dê aí um descontozinho, tá? E a mão sem ser no papel, né? Porque esse negócio aqui ainda é mais difícil de coisar aqui, trabalhar, digamos assim. Ok, então aqui eu já esbocei o gráfico de y igual a raiz de x. E agora eu quero esboçar o gráfico de y igual a x menos 2. Isso é uma reta. Quando x vale 0, ela vale menos 2, tá? Vou botar de outra cor, vou botar de vermelho. Quando x vale 0, ela vale menos 2, e no x, vamos botar ela 0 aqui no x igual a 2, né? Então, esse gráfico aqui é um pouquinho mais fácil de se fazer, uma reta, né? Bem, ainda assim eu errei. Bem, e aí é mais ou menos assim, tá, pessoal? E aí o que acontece, né? Nesse caso, até vai ficar meio claro, né? A gente vai fazer essa interseção como a gente fez antes, mas já dá para ver que quando x é igual a 4, tanto por exemplo, se eu boto aqui, né, x igual a 4 na primeira função dá 2, x igual a 4 na segunda função dá 2, então já dá para ver que o ponto de interseção é quando x é igual a 4. Tá, mas antes disso, vamos ver qual é a região que a gente está querendo calcular a área. Ele diz que a região, primeiro, está no primeiro quadrante, tá? Então não tem nada do segundo quadrante nela, ou desculpe, do quarto quadrante, nem com certeza, nem do segundo, terceiro, com certeza não tem. Mas assim, não tem nada do quarto quadrante nela. Ela está no primeiro quadrante, ela é limitada por cima pela função raiz de x e por baixo pelo eixo x e pela reta y igual a x menos 2. Então a região que ele está falando é justamente essa região aqui, tá certo? Bem, a gente já percebe aqui que o ponto inicial da integração, né, o intervalo de integração vai do zero, e né, essa conta ficou fácil porque, mais uma vez, já dá para perceber que o outro ponto de interseção é o ponto com x, esse pontozinho aqui de interseção, é fácil perceber que é 4, 2. Por quê? Quando eu boto x igual a 4 nessas duas expressões aqui, né, dá 2 e aqui também dá 2. Então, justamente esse ponto aqui é o ponto de interseção, tá? Então, nesse caso, olha, sabendo que eu vou escrever isso, tá? Bem, pessoal, então a gente percebe com a análise simples do gráfico, tá? Que essa região que é a que a gente quer calcular a área, que é essa região roxa aqui, ela vai do x igual a 0 até o x igual a 4. Ah, Clécio, você não fez aquela conta para achar a interseção que nem da outra vez, mas foi porque, de fato, a gente pode substituir o 4 nas duas funções e perceber que a imagem do 4 nas duas funções é igual. Então, por isso que o ponto de interseção é 4, 2, tá? Então, deu para perceber de maneira mais simples do que da outra vez. Tá.
Ok. Só que preste atenção, pessoal. Então, mas a gente tem que ter um cuidado nessa região aqui, porque olha, de 0 até 2, quem está por baixo não é a reta y igual a x menos 2. De 0 até 2, quem está por baixo aqui, limitando a região, é o eixo x, que é a reta y igual a 0. Tá? É a reta y igual a 0. Aqui, olha, quem está limitando isso aqui, tá? Quem está limitando essa partezinha aqui, olha, é o eixo x, que é a reta y igual a 0. Já essa região aqui, que fica do x igual a 2 até o x igual a 4, aí sim é a reta, quem limita por baixo é a reta y igual a x menos 2. Agora, quem limita por cima sempre é sempre é a curva, quem limita por cima sempre é y igual a raiz de 2, beleza? Então, bem, eu vou ter que calcular a integral dessa primeira regiãozinha aqui, tá? Dessa primeira região, e depois eu calculo... Eita, que besteira eu fiz. Então, primeiro eu vou calcular dessa primeira região, que vai do 0 até 2, e depois do 2 até 4, e aí eu somo as duas áreas, né? Calculando a área dessas duas regiõezinhas, a área da região total é a soma das duas, e aí não tem muito problema, tá certo? Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Então, existe uma mudança, né, na curva que limita por baixo, tá? A região, quando x é igual a 2, tá certo? Então, vamos lá. Então, dessa forma, né, a área, vou botar assim, a área, vou escrever assim mesmo, é igual a quem? A integral, primeiro, de 0 até 2, tá? E aí eu vou dar um espaço aqui, e aí mais a integral de 2 até 4. Aí vamos lá analisar. Quem está por cima, né, nessa parte de 0 até 2? Na verdade, em todo caso, quem está por cima é a reta y, é a curva y igual a raiz de x, tá? Então, nos dois casos, tá? É y igual a raiz de x. O que muda é quem está por baixo, tá? Quem está por baixo aqui de 0 até 2 é o eixo x. O eixo x é o y igual a 0, é a reta y igual a 0, tá? Então, aqui dá justamente a integral, né? A integral, como é y igual a 0, é justamente a integral de raiz de x, né? Essa regiãozinha até o 2, né? É justamente a integral de raiz de x de 0 até 2, ok? Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, essa primeira parte vai ser isso aqui. Já a segunda parte, aí eu estou limitando por baixo pela reta y igual a x menos 2. Então, por cima é raiz de x e por baixo é x menos 2, certo? Então, menos x menos 2, tá? Dx. E aí é só calcular essa integral, essas integrais, né? E aí essa primeira integral, né? Que é de raiz de x. A gente muda aqui só a expressão, né? A raiz de x é igual a x elevado a meio, mais a integral de 2 até 4, né? Mais uma vez, raiz de x é x elevado a meio, e aqui fica menos x mais 2. Todas essas duas integrais são simples de calcular. Essa primeira aqui, né? A integral de x elevado a meio é x elevado a meio mais 1. Meio mais 1 é 3 meios, certo? Dividido por 3 meios. Dividido por 3 meios. Só que dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, tá? A regra do meios e extremos. Isso de 0 até 2. Mas a integral, aí vamos lá. Qual é a integral de x elevado a meio? É x elevado a 3 meios sobre 3 meios. Mais uma vez, dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Menos a integral de x é x ao quadrado, né? Soma mais 1 no expoente e divide por esse mesmo expoente. Mais a integral de 2 é 2x. Isso de 2 até 4. Tá, e agora eu aplico, né? Vamos lá, ver o que é que dá. Então, fica 2 elevado a 3 meios. Eu posso fazer já direto, né? Quando eu aplico 2 aqui, dá 2 elevado a 3 meios. 2 elevado a 3 meios é o quê? É 2 elevado a 3, a raiz, esse 2 aqui, né? É o da raiz, né? E esse 3 daqui do numerador é o que fica na potência. Vezes 2 terços. Menos, né? Eu ainda estou aqui, tá? Ainda estou aqui. Menos aplicando no zero. Mas quando eu aplico no zero, 0 elevado a qualquer coisa, né? É 0.
exceto o zero elevado a zero que não está bem definido. Então, quando eu aplico o zero aqui, tá? Dá zero. Mas, aí vamos lá, agora com calma. Vamos lá, aplica 4 aqui. Então, fica 4 elevado a 3 meios. 4 elevado a 3 meios é raiz quadrada de 4 elevado a 3, vezes 2 terços, menos 4 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 4, 8, menos, aí eu vou botar um parênteses, tá? Aplico o 2 aqui. 2 elevado a 3 meios é raiz quadrada de 2 ao cubo, vezes 2 terços, menos 2 ao quadrado sobre 2, né? 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 dá 2. 2 vezes, mais 2 vezes 2 dá 4, ok? Beleza? Vamos ver o que é que isso aqui dá, tá? Então, 2 ao cubo, a raiz quadrada de 2 ao cubo é 2 vezes raiz de 2. Só que eu já tenho 2 terços aqui multiplicando, né? Então, fica 2 vezes 2 terços dá 4 terços. Me desculpe se essas minhas contas rápidas estão atrapalhando, é porque isso aqui é 2 raiz de 2. Vezes 2 terços dá 4 raiz de 2 sobre 3. Tá? Mas, e aí vamos lá. A raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é 2. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16 sobre 3. Menos 4 ao quadrado é 16, dividido por 2, 8. Mais 8, olha que ótimo, esse aqui corta com esse, ótimo, né? 2 elevado, raiz quadrada de 8, né? Aqui é porque 2 elevado a 3 é 8, raiz quadrada de 8 é 2 vezes raiz de 2, 2 vezes raiz de 2, mas eu já tenho 2 terços multiplicando, lembra que aqui tem um menos, tá? Então aqui fica 2 raiz de 2 vezes 2 terços dá 4 raiz de 2 sobre 3. Menos 2 mais 4 dá mais 2, certo? E agora, então vamos lá terminar essas contas, pessoal. Olha, só uma coisa, pessoal, que eu acho que vai facilitar. Veja, esse cochetes aqui não está servido para muita coisa, não. Eu só tenho botado ele porque é da segunda integral. Como é um mais aqui, ele não precisa existir, esse cochetes, tá bom? Esse parênteses precisa porque eu tenho um menos aqui na frente. Bem, por que eu estou fazendo isso? Só por uma coisa, preste atenção. Aqui eu tenho 4 sobre 3 vezes raiz de 2. E aqui eu tenho menos, multiplicando aqui tudo que está dentro do parênteses. E aqui eu também não tenho 4 raiz de 2 sobre 3, né? Só que agora tem um sinal de menos. Então esse aqui vai cancelar com esse, tá certo? Sobrando apenas quanto? Sobrando apenas, olha, 16 sobre 3, que é esse camarada aqui, menos, né? Mais 2 dá, desculpa, menos 2, né? Aí eu faço MMC aqui, dá 16, né? 3 vezes 2 dá 6, então 16 menos 6 sobre 3, o que dá 10 sobre 3. Conta danada para chegar aqui, né? Nesse meu valor, tá bom? Bem, pessoal, então a gente fez aqui essa questão toda, deu um certo trabalho, teve que dividir em 2 regiões, etc. Agora a gente vai ver, pessoal, que algumas áreas, algumas regiões seriam melhores tratadas se a gente considerasse não o y dependendo do x, mas sim o x dependendo do y. E aí eu integraria, veja, comumente a gente vê o y como uma variável dependente. O y depende do x e o x é a variável livre. Comumente a gente faz isso e calcula aqui a integral em relação ao x, certo? Agora, se eu inverter e ver o y como a variável livre e o x dependendo do y, certo? Para eu determinar a área aqui, eu só precisaria ver, no lugar de eu ver qual é a curva que está por cima, eu vejo qual é a curva que está à direita. E no lugar de eu ver qual é a curva que está por baixo, eu vejo qual é a curva que está à esquerda. Então, ficaria a curva à direita menos a integral, né, da variação do y. Veja, nesse caso o y, por exemplo, está variando de 0 até 2. E aí o que eu faria? Eu olharia qual é a curva que está à direita e eu olharia qual é a curva que está à esquerda. E a área seria justamente a integral, né? Veja que o y aqui, por exemplo, está variando de 0 até 2. De 0 até 2, da curva que está mais à direita, agora em relação a y, menos a curva que está mais à esquerda, também em relação a y, né? dy. Tá? Então a questão é,
quem é que vai aparecer aqui e quem é que vai aparecer aqui, né? Quem é que vai aparecer aqui no lugar do asterisco, quem é que vai aparecer aqui no lugar do quadrado. Vamos ver isso aqui agora, tá? Então, mais uma vez, tá? Algumas regiões são mais bem tratadas quando a gente considera o y como o x como uma função de y. E aí nesse caso, a gente vai integrar em relação ao y, tá certo, pessoal? Eu já tinha escrito algumas coisas aqui, mas eu preferi reescrever com vocês, tá certo? Então vamos lá, olha, então a questão é a mesma, só que agora eu vou dar uma solução diferente a ela, tá? Então as curvas que eu estava tratando eram essas, tá certo? Beleza? Bem, dizer que y é igual a x menos 2, isso equivale a dizer que passa o menos 2 para lá, fica x igual a y mais 2. Agora, dizer que o y é igual a raiz de x, aí só tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Bem, claro, eu posso elevar ao quadrado e aí fica, né? Raiz de x ao quadrado dá x igual a y ao quadrado. Só que para dizer que essas duas coisas são equivalentes, eu tenho que prestar atenção, porque quando eu estou considerando, está até aqui o gráfico, olha o gráfico em azul, que é o do raiz de x, né? Esse gráfico de azul é do raiz de x, certo? Raiz de x ele é sempre maior ou igual a zero. Quando eu escrevo assim, x igual a y ao quadrado, essa expressão aqui pode receber y menores do que zero, desculpe. E essa daqui não tem, y é sempre maior ou igual que zero. Então eu escrevo isso aqui só para dar uma equivalência, tá certo? Entre as duas expressões. Bem, o que importa nesse caso, mesmo que você esquecesse um pouquinho isso aqui, bem, se você esquecesse não poderia botar equivalência, mas não seria importante para a minha resolução esse fato, porque já está aqui claro que o y está variando entre 0 e 2, tá certo? Então vamos lá, mais uma vez, eu já escrevi aqui. Opa, tem um erro aqui, né? Aqui, né? Olha, eu já escrevi aqui, preste atenção. Essa reta aqui em vermelha, quando eu olho como x dependendo do y, é a reta x igual a y mais 2. Essa curva aqui em azul, quando eu vejo x dependendo do y, isso aqui é a curva x igual a y ao quadrado. Claro que eu estou considerando o y aqui sempre maior ou igual que zero. Tá. Agora eu quero calcular a região dessa mesma área, só que agora eu quero integrar em relação a y. E aí, em vez de eu olhar quem está por cima e quem está por baixo, eu vou olhar quem está à direita e quem está à esquerda. Tá? Bem, e aí vamos lá. O y está variando de quanto até quanto? O y, olha nessa região aqui, o y está variando de 0 até 2. Beleza. Qual é a curva que está à direita aqui nessa região? Limita à direita, que seria o equivalente a limitar por cima. Aqui limita à direita essa reta, que é a reta y mais 2. E quem é que limita à esquerda, que seria o equivalente a limitar por baixo? É o x igual a y ao quadrado. Então agora aqui, como ele é a esquerda, fica menos, né, y ao quadrado dy. E veja, minha gente, como fica bem mais fácil de calcular isso. Já vou calcular, tá? A integral de y é y ao quadrado sobre 2. A integral de 2 é tão costume, né, estar em x. A integral de 2 é 2y, lembra que eu estou integrando em relação a y, e a integral de y ao quadrado, né, eu tenho um menos aqui já, menos, fica y ao cubo sobre 3, né, a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3, e isso aplicando de 0 até 2. Aplicando no 2 dá 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2, 2 vezes 2, 4, menos, né, aplica no 2 dá menos 8 sobre 3, né. Agora, isso vai ficar menos aplicando no zero. Só que quando eu aplico no zero, zera tudo aqui. Então não tem, né? Então fica 6 menos 8 sobre 3. E aqui fica 12. Eita, 18. Aqui às vezes a gente, né? Quando eu faço MMC, né? 6 vezes 3, 18. Menos 8 sobre 3 igual a 10 sobre 3, tá certo, pessoal? E que, obviamente, é o mesmo resultado que eu já tinha achado antes, né? Porque a área é a mesma. Só que veja a diferença aqui das contas, né? Essa conta aqui é muito mais facilzinho. Então, às vezes, é melhor a gente ver como o x, dependendo do y, integrar em relação a y. Tá? Nesse caso, a gente vai fazer a diferença da curva mais à direita menos a curva mais à esquerda. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Essa parte de área entre curvas.
Bem, pessoal, então a gente vai ver agora a segunda aplicação aqui das integrais, que é como calcular o volume de sólidos de revolução. Tá certo, pessoal? Então, sem mais demora, eu vou deixar vocês com vídeos, então vamos nessa. E aí, pessoal, então a gente... o vídeo ficou longo mais uma vez, e aí eu quebrei ele em dois, né? E aí eu espero que vocês, né, não demorem muito a assistir o próximo vídeo sobre essa parte de volume de sólidos de revolução. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo. Lembra que se você tem alguma dúvida, pode deixar no comentário, assim que possível eu respondo para vocês. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. E aí, pessoal, então esse vídeo é a continuação do vídeo anterior que fala sobre volume de sólidos de revolução, tá? Então, se você não viu o vídeo anterior, volta lá e assiste, porque vocês vão precisar, claro. E aí a gente vai fazer mais alguns exemplos e eu já vou deixar vocês lá para não demorar muito, tá bom, pessoal? Então, vamos lá ver aí alguns exemplos de sólidos de revolução, né? E aí, pessoal, então aqui a gente finaliza essa parte da aplicação que é calcular volume de sólidos de revolução, tá certo? E aí eu queria lembrar que se vocês têm alguma dúvida, pode deixar lá no comentário, assim que possível eu respondo, tá? E também lembra de compartilhar esses vídeos com seus colegas de turma, tá bom? Então, até a próxima. Bem, pessoal, então essa é a última aplicação que a gente vai ver aqui das integrais, e esse vídeo que a gente vai fazer agora é sobre comprimento de arco de curvas, tá certo? Ele é uma aplicação muito importante e que a gente não podia deixar de falar. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente vai ver agora a aplicação sobre comprimento de arcos de gráficos de funções, né? De comprimento de arcos de curvas, tá certo? E aí a gente vai ver que essa daqui é uma das principais aplicações também da integral e vai ser a última que eu vou falar para vocês aqui, né? Existem outras várias aplicações, mas eu fixei em três principais, né? Que tem em todo o livro de cálculo, tá bom? E aí eu vou deixar vocês já com o conteúdo. Bem, pessoal, então a gente termina aqui essa parte de aplicações da área, aplicações das integrais, né? A gente viu hoje comprimento de eu tá? E lembrando que vocês podem deixar aqui comentários, tá? Dúvidas nos comentários, e sempre que possível eu tento aí responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então até a próxima.